Sejam todos bem-vindos, muito boa tarde, bem-vindos ao lançamento do livro Sentir a Essência, um guia para redescobrir a tua voz interior. Eu sou Isabel Quinta Faria, detentora do projeto Sentir a Essência e também autora deste livro. E é com muito gosto que hoje venho apresentar-te, em conjunto com mais duas convidadas que eu tenho, para tu veres e perceberes um pouco daquilo que eu quero transmitir-te com este livro. As convidadas serão a Susana Machado, que é autora e escritora de livros didáticos para crianças, e a Ana da Cruz, que é terapeuta de medicina tradicional chinesa. A apresentação vai decorrer da seguinte forma: primeiro vou-te falar um bocadinho sobre este livro, o que me levou a escrevê-lo. A seguir vou falar um bocadinho com a Susana Machado. Depois vamos ter uma breve meditação para tu saberes como é que são alguns dos exercícios deste livro e depois passaremos então a uma conversa com a Ana da Cruz. No final tenho um sorteio para quem já fez a sua pré-encomenda e eu durante esta semana estive a divulgar o livro e uma dos bónus que eu gostaria de atribuir era dar a possibilidade de ter uma sessão de acompanhamento comigo gratuita, na qual serão praticados os exercícios que estão neste livro, e outro bónus seria as faixas áudio que eu tenho deste livro, nomeadamente os exercícios que obrigam um bocado a seguir um guião, para não estares a ler o guião no livro, mas para poderes fazer ao mesmo tempo os exercícios que contém ele. Se quiseres, diz um olá, diz quem é que está, gostaria muito de saber quem é que está aí. Então, este é o meu livro, como podem ver. Quando eu escrevi este livro, eu já há 7 anos que pensava em escrever um livro de um assunto muito, muito simples, que é da natureza humana, como devem saber, é a coisa mais simples do mundo. E, na realidade, eu tinha tanta coisa, mas tanta coisa que eu queria falar nesse livro, que eu não conseguia sistematizar a forma da sua escrita. Não sabia por onde pegar, digamos. E há muito pouco tempo, eu estava em agosto, estava a pensar, agora vai iniciar a época escolar, e eu, para motivar as pessoas a cuidarem mais de si, costumo às vezes mandar um e-book gratuito ou algum tipo de ferramenta que possam utilizar no seu dia-a-dia para ajudar na sua saúde mental, no seu bem-estar. E lembrei-me assim, carambas, eu ando com este projeto há tanto tempo, de querer escrever um livro, já tenho tanta informação sistematizada, porque é que eu não vou pegar e vou realmente escrever um livro? E assim decidi escrever este livro, que nomeadamente é um livro que fala sobre a importância de nos escutarmos. Nós somos constantemente invadidos por estímulos externos, como das novas tecnologias, por informação, existe uma avalanche de informação que nos invade todos os dias. Depois temos montes de influências, quer a nível das nossas crenças, das pessoas que gostam de nós, que nos tentam influenciar para o nosso maior bem. E a verdade é que, com o correr do dia a dia, às vezes nem temos sequer tempo para parar. Mas a verdade é que, se nós não conseguirmos arranjar um momento no dia em que possamos pensar sobre o que é que nos está a acontecer e o que é que realmente sentimos, mais cedo ou mais tarde isso vai ter repercussões, não só na nossa vida, mas em particular no nosso corpo, no nosso organismo, porque se nós escondemos de nós coisas acerca de nós, o nosso corpo vai gritar, e não vai gritar pouco, ele vai gritar o máximo que puder para nós darmos a atenção devida. Além disso, se nós não pararmos um pouco nas nossas tarefas, o que é que vai acontecer? Um dia acordamos e olhamos para a nossa vida e dizemos assim, bem, não era bem isto que eu queria, não era nisto que eu queria que as coisas se tornassem. Olá, Rui Lopes, seja muito bem-vindo. E, portanto, foi com esse objetivo de também entendermos que nós temos que saber qual é a nossa própria opinião de nós mesmos
e sabermos o que queremos no nosso âmago. E o que eu te proponho neste livro é a explicação de muitos motivos porque nós acabamos por operar como operamos, porque no fundo nós somos seres que fazemos parte de uma natureza, ou seja, nós também somos natureza e portanto nós temos ciclos, nós temos maneiras de ser próprias, nós somos, podemos ver a seguinte metáfora. Obrigada, Rui Lopes. Podemos ver a seguinte metáfora: se nós tivermos se fôssemos jardineiros de um grande jardim e tivéssemos diferentes flores, nós teríamos que tratá-las de diferentes formas, porque cada flor tem necessidades diferentes. Se eu for a tratar as flores todas de forma igual, algumas flores vão morrer, porque não é a forma como elas precisam ser tratadas. É por isso que muitas vezes nós queremos ser igual ao outro, estamos à espera de conseguir a solução dos nossos problemas exatamente como o outro fez, mas o outro tem uma natureza e nós temos a nossa natureza. E é muito importante desde criança nós temos essa capacidade de estarmos atentos ao que se passa connosco. Se vocês desejarem, podem fazer as vossas perguntas. Eu vou-vos mostrar um pouco do livro. O livro está dividido em duas partes. Uma parte mais teórica, que vai fundamentar a parte prática. E essa parte teórica é explicar um pouco a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento é a base, é a pedra basilar da nossa saúde e do nosso bem-estar. E, portanto, se nós não temos em consideração isso, provavelmente vamos perder muita riqueza à nossa volta. Outra questão importante é recordarmos, lá está, que tudo tem um processo. Não adianta nós queremos pular etapas, que as coisas se resolvem com rapidez, quando as etapas têm que ser cumpridas. Nós podemos estimular, por exemplo, uma flor a crescer mais depressa, mas ela, para crescer, tem na mesma que passar por aquelas etapas. E isso é o que se chama o respeito pela natureza. Então, falando um pouco do livro, este é o meu livro, está aqui a fazer um pouco de reflexo. Sentir a Essência está dividido em duas partes. A primeira parte, então, é explicar um pouco o porquê de depois sugerir a parte prática, que se baseia num método que eu criei e que uso nos meus workshops e nos meus trabalhos em grupo, mas que toda a gente pode praticar numa conformidade individual, que é o método de Essência, em que numa primeira parte é trabalhado o nosso corpo, porque o nosso corpo e a nossa mente não são indissociáveis, ou melhor, estão completamente associadas uma com a outra. Ou seja, não há aqui separação entre corpo e mente. Isso é uma ilusão que nós criamos, mas na realidade, quando nós estamos a fazer mal ao nosso corpo, estamos a fazer mal à nossa mente. Quando estamos a fazer mal à nossa mente, nós estamos a fazer mal ao nosso corpo. E quando estamos a fazer bem, é a mesma coisa. Portanto, o livro está dividido em duas partes, como já tinha dito. Na segunda fase é trabalhada as crenças, a forma como nós podemos criar uma nova realidade para nós. E, por último, a terceira fase é a fase de integrar esse trabalho todo que é realizado com o corpo e com a mente. Eu vou mostrar um pouco da estrutura. Tudo que é de mensagem importante está sublinhado a amarelo. Também tem ilustrações, tem vários exercícios. Por exemplo, aqui temos o questionário da ecologia pessoal. Ter autoconhecimento é saber qual é a nossa ecologia, porque lá está, porque somos seres que fazemos parte da natureza. O que mais é que posso mostrar? Tenho aqui algumas explicações anatómicas também. Tem citações de autores conhecidos, fidedignos. Tenho a minha opinião sobre eles também. Tem a questão de como trabalhar com o nosso corpo. Por exemplo, a sola dos nossos pés tem pontos básicos que nós podemos usar para nos alinharmos e reequilibrarmos.
Os exercícios aqui sugeridos a nível do corpo são exercícios para nós ganharmos consciência corporal, não são exercícios físicos, ou seja, não é preciso ter não é preciso ter uma capacidade física muito elaborada. São exercícios apenas para conectarmos com a nossa respiração, com os nossos sistemas, com os nossos músculos, com os nossos órgãos e que são facilmente aplicáveis. Qualquer pessoa pode aplicá-los, a não ser que tenha problemas de saúde que impeçam, mas dificilmente isso terá implicações na prática destes exercícios. Tenho aqui também os exercícios relativamente a desenvolvimento pessoal, o que é que eu quero, porque é que eu quero, para que é que eu quero, para sabermos genuinamente o que queremos, porque são tantas as influências que nós às vezes pensamos que queremos o que o Manel quer, mas no fundo não queremos. E tenho também exemplos desses exercícios e por último, lá está, tenho a tal síntese de todo o trabalho incluído neste livro. É um livro que eu tenho a certeza que te vai ajudar, porque é baseado na minha experiência pessoal e profissional, ou seja, eu também já fiz estes exercícios todos, eu sei exatamente quais são os efeitos que ele tem. Não é um guia que te vai dizer faz assim e vais realizar todos os teus sonhos, não, é um guia com exercícios para tu praticares e com explicações para tu perceberes, para depois poderes tomar as tuas decisões em congruência contigo, em congruência com a tua natureza, não é em congruência com a natureza do vizinho. Algo muito importante que nós devemos saber sobre nós próprios. Cada um com a sua individualidade pode somar muito à nossa sociedade. Quanto melhor soubermos conhecermos-nos, quanto melhor soubermos cuidar de nós, melhor podemos agregar valor à nossa sociedade com as nossas especificidades. Não temos que ser todos iguais. Deus não quis que a natureza não quis que fôssemos réplicas uns dos outros. A natureza fez-nos de formas diferentes. Não é por acaso que temos rostos diferentes. Nós vimos todos agregar com a nossa diferença. E, passando isto, vou convidar para entrar, se vocês quiserem, podem fazer perguntas, eu responderei mal as veja. Entretanto, vou convidar a minha amiga Susana Machado, com a qual que me ajudou na elaboração deste livro. Ok. Olá, Susana, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir bem. E tu, estás a ouvir bem? Coisas. Nós estamos a ouvir, todos aqui com muita atenção. Em primeiro lugar, deixa-me dar-te os parabéns, não é? Oficialmente, dar-te os parabéns por este momento que eu sei por experiência própria, que é sempre assim, um momento doce, não é? Depois de passarmos um processo que às vezes não é assim tão doce, mas esta altura em que estás aí com as mãozinhas no livro é sempre, sabe bem, não é? E quero agradecer também o convite para estar aqui e partilhar este momento contigo, que eu sei que é muito especial. E é com muito gosto que venho aqui também falar deste teu livro, deste primeiro livro, não é? Vamos ver. Vamos, quase de certeza. Olha, estou a ver que tens aqui... Bem-vinda. Olá, Nuno. Olha, não diz que é um livro a ter sem falta, e eu concordo plenamente, e não é de todo por ter estado envolvida no processo, não é? Para quem não sabe, nós já nos conhecemos há algum tempo, somos amigas, e eu tenho vindo a acompanhar também um bocadinho do desenvolvimento do Sentir a Essência, que é um projeto que eu gosto muito e com o qual me identifico bastante, porque pronto, também tem muito a ver com aquilo que eu acredito, no fundo, não é? Que temos mesmo que sentir a nossa essência. E eu também, mesmo para quem me conhece, não é? Eu sou, para além de ter esta vertente na qual eu estou aqui presente hoje, de ter acompanhado neste processo, de ser mentora de autores, eu sou também a própria autora de livros infantis. E uma das coisas que eu também, um dos temas que eu costumo tratar e que é muito importante para mim tratar, está relacionado exatamente com isto. Nós ouvirmos a nossa voz interior, de reencontrarmos esta voz interior. É um pouco isto que eu também quero fazer com a minha escrita. Então, quando
começaste aqui a dizer que querias escrever um livro sobre a sentir a essência e a falar da importância da voz interior. Eu disse, não, isto é um bocadinho fora da minha área, não é? Porque o meu universo é mais o infantil, mas eu quero fazer parte disto, porque realmente é um tema que também me diz muito. E, aliás, eu costumo dizer muitas vezes que eu comecei a escrever os meus livros no género infantil, que é muito diferente do que eu escrevia antes, precisamente para eu estar mais em contacto com a minha voz interior, da qual eu andava um bocadinho perdida. Então, é realmente um gosto de fazer parte, de ter estado envolvida um bocadinho também neste livro, que eu depois acabo por dizer que também é um bocadinho meu, desculpa, mas é um bocadinho aquilo que eu sinto. Porque provavelmente tu ias ter que levar com os meus conselhos não solicitados, não é? Sim. É o maior talento que tu tens, Susana. Eu não consigo, é verdade, não sei se é um defeito, se é uma virtude, ou se é as duas coisas às vezes, mas eu não consigo evitar. Daí então eu ia ter que opinar. E então, assim, uma vez que me chamaste mais oficialmente para fazer parte do processo, fantástico, não é? Assim já não foram conselhos não solicitados às vezes, mas na sua maioria foram solicitados. E eu tenho que dizer, já disse isto na minha página, depois também já falei contigo, não é? Quando tu vieste ter comigo a dizer, olha, eu agora estou aqui a pensar, quero escrever um livro e quero lançar já ali em setembro, eu disse, ou não sei se disse, mas... Isso nas últimas semanas de agosto. Pois, mais ou menos ali no prazo de um mês eu disse, o que é que já tens escrito? Ainda não comecei a escrever. Sim. Pois, acho... Já estava tudo na cabeça, era só... Exatamente, isso também fez toda a diferença, não é? Porque eu sou muito sincera, não é? Eu disse assim, ela ainda não escreveu nada, isto se calhar está aqui a ser um objetivo um bocadinho irrealista. Mas atenção, eu tive 7 anos a processar isto. Exatamente. Escrevi uma semana, mas estive a processar durante muitos anos. Exatamente, era o caso que tu já tinhas praticamente aquilo tudo escrito na tua cabeça, só faltava era a impressora, que eu digo também às vezes que me faz falta, que se eu tivesse uma impressora ligada ao meu cérebro, as coisas fluíam muito melhor. E realmente era isso ou melhor, eu não estava a contar exatamente, era com isso, com o tempo que tu já tinhas estado dedicado a pensar no assunto, que já tinhas tudo tão bem definido na tua mente e que estavas cheio de motivação, o que é muito importante. Motivação, dedicação, compromisso. Porque às vezes nós começamos com muita motivação e aquilo depois ali, pronto. Quando começam a aparecer as dificuldades, as confusões mentais, porque também eu sei que também passaste por isso, não é? E realmente só tens de estar de parabéns por aquilo que conseguiste atingir e no prazo que conseguiste atingir e por não teres deixado de perder, não é? Porque eu lembro-me do primeiro rascunho que eu vi, então eu disse, então anda lá, diz-me lá o que é que já tens aí, e aquilo era assim uma coisa ainda muito... Já havia ali uma estrutura, já havia um esqueleto e uma base realmente, mas ainda estava tudo um pouco indefinido, não é? E depois, à medida que fui recebendo as novas versões, aquilo realmente começou a fazer muito sentido. E mesmo no primeiro rascunho eu fiquei muito surpreendida já também com a forma como tu escrevias. Foi uma coisa com a qual me captou logo a atenção e que é muito bom. Eu sinto-me sempre muito feliz quando isso acontece, não é? Porque é bom ver que estamos a trabalhar com uma pessoa que também se alinha com aquilo que nós acreditamos. Então, realmente eu fiquei muito contente por ver este bebê desenvolver-se tão depressa, mas como tu dizes, sem fugir à sua natureza. Aliás, eu diria que foi exatamente ao contrário, que foi uma forma até de tu própria encontrares um bocadinho ou te alinhares com a tua própria natureza. E eu acho que isso é fantástico. E eu realmente só posso recomendar também que quem está aqui a ver, quem vai ver, que deem uma oportunidade a este livro, que o queiram ler, que o queiram desfolhar, porque realmente o resultado está muito bonito, em primeiro lugar. Não é? Eu ainda não tenho o meu físico, estou cheia
de curiosidade, mas daquilo que já vi, que já me mostraste, o resultado está, em primeiro lugar, está esteticamente bonito. Essa capa demorou quase tanto tempo a nascer como a própria. Difícil, escolheu uma capa. Não é? Uma capa parece que. Mas depois resultou muito bem. Então estou muito ansiosa por ter este livro e acho que é um livro que devem ler. Em primeiro lugar. Ana, ainda tenho aqui os rascunhos das ilustrações que fiz para os das exercícios. Ilustrações, exato. Originais. Olha os meus cunhos todos, não é? Depois a gente olha para um livro, como está aí tudo bonitinho, mas não faz ideia dos rascunhos, das revisões sucessivas. Aliás, tu sabes bem que o que demorou mais até no livro nem foi a escrita em si, foi a estruturação e a formatação de todo o livro, com as imagens e com o texto, que deu bastante trabalho. E a parte da revisão, que é sempre aquela, pelo menos para mim, é um bocadinho ingrata, não é? Porque a caça à grelha. Quando a gente escreve aquilo, sai, é tudo muito, muito bonito, mas depois é ali um trabalho de detetive, estar a procurar. E depois chegas ao fim e voltas ao início porque vais encontrar mais e depois chega uma altura, à noite, tu olhas para aquilo, tenho que escrever tudo de novo. E depois tu, não vais escrever nada. Queres mudar tudo e queres acrescentar e daqui a pouco o livro já estava aí com 3 volumes. Mas por isso é que eu digo, é só o primeiro, não é? Porque depois isso agora ainda vai dar aí pano para manga. Mas eu acho que está um livro muito interessante, não só porque é um reflexo do teu método, não é? O método com o qual tu trabalhas, sentir a essência. E porque lá está, não é só um livro de teoria, porque a teoria é importante, obviamente, para nós conseguirmos perceber os processos da nossa mente, para nos conhecermos, e é importante, mas quando nós temos um livro à frente e temos vontade de nos descobrir, também é importante que ele fale connosco, não é? Que não debite só informação, mas que ele fale connosco e que nós nos consigamos sentir identificados com isso. E eu acho que acontece porque, pelos exemplos que tu foste inserindo, pelos estudos, pelos casos que analisas, e por isso ajuda muito também não só a captar a nossa atenção enquanto leitores, porque é importante, não é? Porque é assim, eu até gosto muito de ler, mas mesmo quando estou a ler uma coisa que seja meramente de ficção ou por entretenimento, muitas vezes a minha mente foge, não é? Começo a pensar nas coisas que tenho para fazer, sei lá, tudo e mais alguma coisa, não é? E num livro em que também pretende ser informativo, há muito mais o risco disso acontecer. Eu acho que esses exemplos e esses casos que tu mostras são muito interessantes para isso, para nos ajudar então ali nós temos esta vertente cusca, não é? Por isso acho que podes dizer melhor do que eu, que entendes mais da mente humana, mas nós gostamos de conhecer, não é? Ouvimos ali uma história, eu acho que este é o poder das histórias, ouvimos ali uma história e queremos saber mais, não é? Então esses exemplos são muito bons para isso, mas também eu acho que são muito importantes para nos ajudar a perceber as coisas, a descodificar assuntos que às vezes podem parecer um pouco mais complexos e que esses exemplos e esses casos ajudam a perceber melhor. E depois, claro, toda a estrutura dos exercícios que nos ajudam a pôr na prática, isso é fantástico. E não são aqueles exercícios que nós olhamos para eles, né? Isto já me aconteceu muitas vezes, a comprar uns livros que até têm os exercícios e tal, e depois chega à parte dos exercícios, parece-me complicado, isto vai demorar muito tempo, não sei o quê. E não, são exercícios simples e que como tu estavas a dizer, qualquer pessoa pode fazer. Tu tiveste também o cuidado de adaptar as coisas para que isso acontecesse. Sim. Por isso, só tens de estar de parabéns e eu estou aqui muito orgulhosa por poder fazer parte disso. E agora é o momento em que eu posso ler um bocadinho. Podes. Podes, sim, senhora. Pronto, então, tu pediste-me para escolher aqui uma parte que eu queria ler e eu escolhi logo o início, não é? E eu acho que... As pessoas dizem assim, mas como é que tu lês se não tens o livro físico? Eu já tenho o e-book. Né? Mas eu quero um livro físico na mesma, estou ansiosa que eles cheguem, porque eu gosto muito mais de ler
no papel, mas eu já sei, não é? Além disso, as pessoas acabaram de ouvir que eu acompanhei o processo e que recebi as várias versões, por isso eu espero que ao ler este bocadinho, que as pessoas fiquem também interessadas no livro, como eu fiquei, porque este foi aquele excerto que eu acabei por escolher, porque foi o que captou logo também a minha atenção no início, e não sei se tem a ver com a minha vertente de escrita infantil, mas eu acho que está bonito, está visual, e acho que explica um bocadinho daquilo que podemos depois encontrar para a frente. Então eu vou começar por ler um bocadinho do início, e que diz assim: tu és a história de uma vida que vais criando à medida que te vais descobrindo. Se houvesse um guião com capacidade de dar as indicações de como deverias agir e comportar-te em cada situação, certamente que nunca descobririas o lado criativo e expressivo que a vida te ofereceu. E perderias a capacidade de fazer escolhas num mundo altamente paradoxal. Como dizia Pitágoras, o universo é uma harmonia de contrários. Escutar a tua voz interior implica muitas vezes contra a opinião de pessoas que amas, admiras ou que consideras que têm mais autoridade que tu. Pais, educadores, médicos, políticos, cientistas, os mídia, os teus pares têm todos a arte de opinar. Alguns com sensatez, outros sem nenhuma. Uns a torcer por ti, outros nem por isso. De modo a seres o grande herói ou heroína que derrota os dragões que vão aparecendo na vida, terás de decidir com base na tua voz interior. Mesmo que o desafio venha do exterior, os piores dragões são os internos. Ao superá-los, tens a oportunidade de descobrir valor dentro de ti, o sentido da própria existência, a entrar numa relação construtiva contigo e com os outros. O que mais nos fragiliza em geral como seres humanos é não sabermos quem somos, do que somos capazes, o que queremos e ainda por cima, validarmos mais a voz do outro do que a nossa. Nem sempre aquilo que serviu de solução a uma determinada pessoa é a solução mais indicada para ti. Além disso, muitas vezes quando alguém te dá um conselho, não está a fazê-lo conscientemente a pensar em ti, mas no reflexo que vê de si em ti. Podes questionar-te: o que é isso da voz interior? E tu continuas com a resposta, não é? Não vou aqui revelar tudo, até porque sei que também que tu ainda vais falar um bocadinho sobre isso e não quero estar aqui também a adiantar-me demasiado. Mas eu aconselho realmente que leiam o livro. Espero que este excerto tenha ajudado para perceberem que podem esperar deste grande livro. E eu agradeço-te imenso o apoio que me deste, Susana, durante este processo. E também tu andaste-me a picar muito tempo. Quando é que tu escreves um livro, não é? E pronto, foste-me da voz exterior que mandou. Lembro-me daqui a alguns tempos, quando lancei um dos meus programas, até te desafiei: tu não queres entrar para fazer, não sei o quê. Eu gostava de escrever um livro e tal, mas esta assim a sensação que era uma coisa. Era um plano a longo prazo. Muito, muito longo prazo, e pronto, e afinal depois, curiosamente, eu no ano passado comecei a acompanhar, fazer meus programas de acompanhamento de autores que estou na fase não da escrita, mas da publicação. Então, estão para sair uma série de projetos que eu acompanhei. E tu acabaste por vir e sair primeiro, acabaste por ser o primeiro, a estreia, e eu não estava de facto nada à espera, mas pronto, a vida reserva-nos surpresas, não é? É verdade, é verdade. Pronto, muito obrigada, Susana. Obrigada, parabéns mais uma vez. Obrigada, beijinho, até já. Agora vamos fazer um breve exercício que também consta no livro, mas para me dar a oportunidade do quê? Eu vou ver quem é que foi. Aliás, se vocês quiserem comprar o livro, ele vai estar na Amazon, é certo? Vai estar, podem comprar em e-book e podem comprar em papel. Porém, se comprarem diretamente ao autor, que sou eu, a autora neste caso, vocês têm acesso a bónus especiais. O link, eu já coloquei aí o link da página onde vocês podem fazer as encomendas. E quem encomendasse o livro até hoje, iria não só ganhar os áudios, porque eu fiz um conjunto de áudios dos exercícios dos livros. Olá, Marisa, bem-vinda. Obrigada. Tenho um áudio dos exercícios dos livros, como também
fiquei bloqueada, como também estará habilitado a ganhar uma ação comigo, desenvolvimento pessoal, onde poderá fazer os exercícios comigo. Além do mais, eu esqueci-me de mencionar uma coisa. No final do livro tem o meu e-mail. Se alguém tiver dificuldades, pode contatar-me, ok? Então, enquanto eu agora vou ver quem são os felizes sorteados, quem vai fazer parte do sorteio para ganhar a ação de desenvolvimento pessoal comigo, eu vou-vos deixar um exercício de meditação mindfulness para vocês experimentarem um bocadinho e escutarem a vossa voz interior. Olá, seja muito bem-vindo ao exercício de meditação Mindfulness. Recorda-te que é com a prática que tu podes escolher os benefícios. Então, comecemos. Procura um lugar sossegado. Senta-te com a coluna o mais direita possível, numa cadeira ou no chão. Fecha os olhos. Faz 3 respirações completas e profundas a partir do diafragma. Inspira, expira, inspira, expira, inspira e expira. Foca a atenção na tua audição. Escuta os sons à tua volta. Escuta os sons dentro de ti. Inspira e expira. Agora, volta a tua atenção para o teu olfato. Detecta os cheiros e os aromas que te rodeiam. Inspira e expira. A seguir, passa a tua atenção para os teus olhos e procura ver cores com eles fechados. Inspira e expira. Passa a tua atenção para o teu paladar. Observa que sabor tem a tua boca. Inspira e expira. De igual forma, passa a tua atenção para o teu tato, para as superfícies com as quais o teu corpo contacta com as texturas. Como sentes a tua pele? Como sentes o batimento do teu coração? Volta a focar na tua respiração. Inspira e expira profundamente 3 vezes. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira e expira. Agora concentra-te nos dedos dos pés, no peito e na sola dos pés. Foca nos calcanhares, nos tornozelos. Passa a atenção pelas pernas, pelos joelhos, pelas coxas, pela pelve, pelas ancas.
É natural que te percas em pensamentos. Se isso acontecer, não te enerves com isso. Volta a concentrar-te na tua respiração. Foca na respiração. Inspira e expira novamente 3 vezes. Inspira. Expira. Inspira, expira. Toma atenção ao movimento da tua barriga. Inspira, expira. A partir da atenção que sentes no movimento da tua barriga, passas para as costas, o peito, os ombros, o pescoço, o braço esquerdo, a mão esquerda, os dedos da mão. Depois foca a tua atenção no braço direito, na mão direita, nos dedos da mão. Concentra-te novamente no pescoço, no rosto, na cabeça. Ao terminares, foca novamente na tua respiração e aprecia este momento em que desejares. Quando sentires que estás pronto, abre os olhos. Portanto, foi esta a nossa pequena meditação. Eu já tenho aqui o nome dos sorteados não, dos que vão a sorteio, das pessoas que vão participar do sorteio. Vou convidar agora a minha amiga Ana da Cruz. Olá Ana, seja muito bem-vinda. Olá Isabel, muito obrigada pelo convite e olha, antes de mais quero-te dar os parabéns porque eu fiquei em êxtase, digamos assim, porque fui também apanhada de surpresa, não imaginava que tu estivesses a escrever o livro e que fosse assim uma tiragem tão imediata, porque foi uma criança que nasceu assim nos breves segundos de vida, não é? Foi inesperada, não foi planeada. Inesperado, completamente. E olha, eu fiquei super contente, fiquei mesmo do coração muito, muito, muito contente e só te posso dar os parabéns, a sério. Estou ansiosa para ter o livro em papel para ler, porque eu também vejo e-books, leio e-books, mas o papel é aquela coisa que provoca sensações completamente diferentes. O cheiro do papel, mexer no papel, contar a história através do papel. Rabiscar, dá para mexer, dá para... Sim, dá para sublinhar, dá para tomar notas, dá para marcar, dá para pôr coisas dentro, dá para tantas coisas e eu gosto, eu continuo a gostar muito dos livros em papel e por isso estou morta para o receber. E pelo que vi, a Susana também já leu aquela primeira parte, promete, estou já ansiosa para o ver. Estava aqui super atenta à meditação, sabia que ia entrar a seguir, não é? A pessoa relaxa-se o mais que pode, mas procurei ainda acompanhar a meditação e é uma prática que eu também tenho, que eu faço, procuro fazer diariamente, é um dos meus rituais. Se não faço diariamente, é quase diariamente, porque é mesmo, é muito bom para a mente, é muito bom para o corpo, o equilíbrio mente-corpo, aquilo que tu estavas a falar há bocadinho. A mente não se dissocia do corpo e o corpo não se dissocia da mente de maneira nenhuma e está na altura de
de deixar de ter estas gavetas divididas e ver a pessoa como um todo. E a meditação é uma das ferramentas que nós temos que é fundamental para fazer esse equilíbrio do corpo. E este exercício que tu estavas aqui a passar agora é fundamental, porque está na hora de as pessoas começarem a deixar de olhar para o seu corpo não apenas como um objeto estético, porque até agora, e acho que partilhas da mesma opinião que eu, as pessoas têm-se vindo sempre a olhar muito só porque ou porque têm uma curvinha a mais ou uma curvinha a menos, ou porque têm ali um defeito, ou porque têm um sinal não sei onde, e está na altura das pessoas. E, pronto, ok, não faz mal nenhum, nós podemos querer manter-nos com uma determinada imagem e sentir-nos bem com o corpo que temos. Mas começa a estar à altura das pessoas olharem e sentirem o seu corpo como a sua habitação, como o seu lugar onde está todos os dias, com que coabita, e começar a senti-lo de outra maneira. E isto que tu estavas aqui a pôr da meditação faz-nos viajar precisamente por aí e faz esta ligação entre mente e o corpo muito bem, porque tu processas as sensações todas através da mente e vais também projetando no corpo essas sensações e vice-versa, vais acompanhando o corpo, vais aprendendo a ler o teu corpo e a perceber que o teu corpo é um grande universo, que trabalha todo em conjunto, não é? E eu acho que isso é fundamental. É verdade, Ana, e nós tendemos a muitas vezes a ignorar o corpo, a exagerar na ultrapassagem de limites. O nosso corpo está a dizer, não aguento, para, e nós não ligamos, continuamos a fazer porque temos que trabalhar, porque temos que cuidar, porque temos que fazer isto e aquilo. E o corpo vai dando sinais para o nosso próprio bem. Para, tem calma, mas nós, quanto menos escutamos o corpo, mais ele vai gritar. E quando ele grita mesmo. Sem dúvida. E nós acho que ainda estamos muito imbuídos daquele espírito de que temos que ser invencíveis. Temos que nos superar a cada dia e temos que ser sempre, fazer cada vez mais e melhor, e não apenas fazer. E entramos precisamente nisso que tu estás a dizer, ou seja, o esforço às páginas tantas já é tão grande que não te das conta que já estás em sobre-esforço e o corpo vai começar a manifestar-se sem dúvida nenhuma. E as mais variadíssimas. Eu também já passei um bocadinho por esse processo e senti bem na pele essa situação. E nós às tantas até começamos a pensar: não, isto passa, amanhã eu preciso de descansar mais um bocado, amanhã isto já está resolvido. Mas não está resolvido. Tu vais descansar um bocado, mas não restituíste tudo aquilo que precisavas e vais continuar sempre a sobrecarregar. E o corpo vai-te dando realmente sinais. E este tipo de prática que tu impulsionas e com certeza traz até exercícios bastante bons para isto, permite precisamente começar a conhecer os limites do corpo. Tu começares a sentir que começas a ter algumas limitações em termos, não és infindável, nós somos energia em movimento, digamos assim, não é? Mas quando ultrapassamos essa capacidade, nós não somos uma central de produção energética incessável, ela tem uma capacidade limitada. Nós, nas terapêuticas orientais, na medicina oriental, na medicina tradicional chinesa, etc., vemos o nosso organismo como um todo, não dissociamento do corpo e não dissociamento corpo e natureza. E o ideal para nós é vivermos de acordo com os ciclos da natureza, com as regências da própria natureza. Nós vivemos diariamente as 4 estações do ano, ou as 5 estações que nós no Oriente, nas medicinas orientais, ainda usamos mais uma estação,
vivemos diariamente essas 5 estações. A nossa própria vida, desde o nascer até ao morrer, são as 5 estações. O nosso ciclo anual, que aqui conhecemos bem, tem as 4 estações e tem mais essa quinta, que é uma estação do suporte das outras todas. E, portanto, se nós vivermos de acordo com esses ritmos, os ritmos naturais que a natureza nos fornece, nós conseguimos preservar melhor essa energia, essa capacidade energética com que nós nascemos e preservá-la por mais tempo, conseguirmos ter uma longevidade maior e ter uma vida com mais qualidade e com menos doença. O que é que acontece quando nós nos afastamos demasiado da natureza, do viver a vida de acordo com os seus próprios ciclos? Estamos a desgastar essa espécie de pilha, essa reserva energética com que nascemos. Nós vamos restituindo alguma dela diariamente através do que comemos, através do que respiramos, através das práticas de mindfulness, de meditação, etc. Mas não conseguimos nunca restituir totalmente aquela que nos é gasta todos os dias. Isso é que faz com que nós envelheçamos. E o afastar-nos muito dessa própria, dos ciclos, desses tais ciclos que tu estavas a dizer, e os ciclos da natureza, é que faz com que esse desgaste seja demasiado acentuado e que nos leva à doença, muitas vezes. E às vezes com as emoções, às vezes não é logo o corpo a dar informação, as nossas emoções também não dar. As nossas emoções, eu até costumo dizer muitas vezes, porque eu tenho um carinho muito grande pela parte emocional, psicoemocional, e eu costumo até dizer muitas vezes que a maior parte das doenças, que eu não chamo doenças, são sintomas de que o organismo não está em harmonia consigo próprio. Vêm a partir de dentro. Nós podemos ter uma doença que vem de um fator externo, como uma infecção, uma constipação, qualquer coisa que vem por um fator externo, mas também desenvolvemos muita doença por fatores internos. E não só os alimentares, não é? Precisamente pela cabeça, pela forma como nós pensamos, pela forma como nós vivenciamos as nossas experiências de vida. E o excesso de pensamento é uma espécie de um veneno, de um cianeto, que nós vamos tomando todos os dias um bocadinho. E quando damos por ela, o organismo já está contaminado de uma tal forma que começa a desenvolver a doença propriamente dita, não é? O ruminar a ideia, estar constantemente à volta daquele assunto, é um autêntico veneno para o organismo. Daí estar muito associada a mente e o corpo. Como todas, o nosso organismo também é regido pelos tais 5 movimentos que correspondem às 5 estações, que por sua vez têm uma emoção associada a cada estação. Para quem não sabe, também já fico aqui assim uma deixa. Por exemplo, o nosso sistema de fígado está muito associado a uma emoção que é a raiva ou a ira. O sistema e quando falo aqui de sistema, não é? O sistema de meridianos do coração está muito associado à alegria, à euforia. O meridiano do sistema base está associado ao pensamento, ao excesso de pensamento, à ruminação de ideias. O meridiano do pulmão está muito associado à tristeza. E o do rim está muito associado ao medo. Portanto, quando a pessoa percebe que está demasiado medrosa, ou que está demasiado irada, ou que está demasiado até eufórica, que às vezes a euforia também, pode já ser daí um indício de que ela realmente já está ali a desenvolver algum desequilíbrio que deve harmonizar. E às vezes o harmonizar estas coisas não é complexo. Antes, pelo contrário,
é seguindo precisamente as orientações mais simples que a própria natureza nos dá. E, desde os ciclos de sono, uma higiene mental, uma higiene de pensamento, a meditação, o respirar, contactar com a natureza, sintonizar-se com o mundo à sua volta, não este mundo de botão, mas um mundo natural, como ele é, o nosso tão belo planeta. Acho que nós esquecemos muito facilmente que nós somos parte da natureza. Nós somos parte da natureza. Tu, há bocado ali na primeira parte, falaste de uma coisa muito interessante, que é, cada flor precisa de ser tratada de uma determinada forma. Agora imaginemos que nós temos um grande jardim e cada uma das plantas que lá está por si adaptada àquele ambiente e consegue-se desenvolver bem porque ela está naquele ambiente e interage com aquele ambiente. Quando tu cortas uma flor daquelas e a colocas num recipiente qualquer e a retiras daquele ambiente ou a transplantas para um ambiente completamente diferente daquele, ela automaticamente vai se ressentir e vai morre, muitas vezes morre, ou vai ter que ter um período de adaptação no caso do transplante, vai sofrer um período de readaptação para se voltar a reequilibrar. Nós somos iguais. O nosso jardim é o nosso ambiente, é onde nós vivemos. E o viver sem ser em esforço, porque a pessoa quando sente que está a viver em demasiado esforço é porque não está no seu ambiente. Basta pensar assim. Nós muitas vezes regemos-nos não pelas nossas necessidades, mas pelas imposições externas. Exato. Privado, familiar, do ambiente onde fomos educados, e afastamos-nos da nossa essência, não é? É exatamente disso que eu falo no livro, que é tipo, nós precisamos todos de um momento em que nós temos que nos escutar. Para depois não, porque senão, se nós não nos escutamos, vamos acabar por assumir coisas que não são as que nós queríamos, o que não significa que temos que impor a nossa vontade a todos, quer dizer só posicionarmos, dizermos o que é que nós queremos. E quando nós não fazemos escolhas, porque damos o poder ao outro, nós não podemos esquecer que nós estamos a fazer uma escolha. E nós vamos pagar caro por ela. Estamos a atribuir o nosso poder pessoal ao outro. Exatamente. E é importante, nesta escuta interna, nós percebermos muitas vezes, é bom fazer esses exercícios de perceber se estamos no nosso caminho ou não, se estamos a desempenhar bem ou não a nossa função, seja o que for. E basta fazer essa análise e olhar um bocadinho para dentro e pensar, eu sinto-me bem, estou bem a fazer isto, estou a fazer isto com facilidade e não me interessa se estou ou não a corresponder à expectativa do outro, está no caminho certo. Se a pessoa sente que está a fazer um esforço tremendo, mas está a receber aplausos do todo lado que acaba por não os sentir, porque está em constante esforço, não está no caminho certo, apesar de ter se calhar um palco grande, não é? E de estar a ser muito lisonjeada, seja o que for, não é? Portanto, eu acho que o sentir a essência é muito isto, é sentirmos aquilo que nós somos, o sentir, o transformar a nossa vivência, não nos afastando daquilo que é a natureza, do que é a nossa própria natureza, como tu falavas há bocadinho, a tal ecologia, é a nossa própria natureza, porque da mesma forma que nós também temos estas tais 5 estações ou 4 estações, como queiram interpretar, nós somos essas estações e cada um de nós tem um bocadinho mais de cada uma dessas estações já na nossa própria natureza.
Há pessoas que são mais outonais, há pessoas que são mais verão, há outras que são mais Sim, é como, por exemplo, um introvertido. Há pessoas que novas. são mais introvertidas, outras são mais Sim, extrovertidas, mas isso é a natureza das pessoas e não há mal nenhum nisso. Cada um exatamente. E não há mal com nenhum. É importante é que a pessoa se sinta bem e seja o que for que esteja a fazer, esteja de acordo com essa própria natureza, porque se ela se desintegrar muito da sua própria natureza, a coisa vai correr mal, de certeza, e vai começar a haver desequilíbrios e vão começar a haver as tais somatizações e o corpo vai começar a dar sinais de que a coisa não está a correr muito bem e a pessoa ou está muito atenta e lá está, estes exercícios do sentir a essência vão preparar a pessoa, não é só para resolver situações que a pessoa já possa estar a passar, prepara a pessoa para ela poder identificar e prevenir situações que possam ainda vir a ocorrer, não é? Se a pessoa souber previamente e perceber esses sinais e começar a sentir-se e a olhar para dentro, vai com certeza ter uma vida muito melhor e vai evitar muitas situações que, com certeza, se continuar pelo caminho doloroso, vai sentir futuramente, de certeza absoluta. E este é que é o princípio do equilíbrio, ao cabo e ao resto, que é que mesmo as nossas a terapêutica que eu desenvolvo é para reequilibrar o organismo. Não, e o reequilíbrio do organismo leva ao saneamento de muitos sintomas que as pessoas normalmente aparecem a queixar-se, porque dói ali, ou dói acolá, ou sinto no estômago uma azia, os intestinos não sei o quê, que acabam por ser sinais, precisamente, que há um desequilíbrio. A partir do momento em que nós reequilibrarmos aquele organismo, esses sinais vão se desvanecendo e a pessoa vai se sentindo melhor. Ao cabo e ao resto do seu trabalho, acabou por ser um trabalho de reequilíbrio de si próprio. E então as coisas começam a fluir melhor e mais naturalmente. Ana, muito obrigada pela tua presença. Nada, É sempre um gosto falar contigo porque tocamos muitas coisas em comum. Porque é assim, o mundo tem tantas linguagens e há sempre uma linguagem que se adequa mais a nós, de certa forma, para compreendermos o mundo em geral, não é? Quando eu tenho uma amiga com quem fiz leitura corporal aqui há muitos anos, e ela explicava-me exatamente isso, e isso é um dos princípios da leitura corporal, que nós temos muito que respeitar aquilo que nós somos e também perceber qual é a nossa linguagem, que é tipo, qual é a nossa turma, qual é as nossas afinidades para melhor entendermos e adaptarmos e gerirmos a nós mesmos no mundo. Por isso agradeço-te muito a tua presença e agora vou fazer o sorteio. E até vou convidar a Susana. Susana, vou-te adicionar aqui também. Vamos aqui todas ver qual é o sorteio. Está aqui nesta caixinha. Eu vou abanar. Vamos ver quem é que vai ser o vencedor. No final, eu vou-vos deixar outra vez a página que é para quem quiser encomendar o livro. Até a próxima semana. Eu vou continuar a dar um bónus que é os áudios dos exercícios corporais. E vamos lá ver. Ih, estava a tirar na mão, não sei porquê. Vou tirar agora um papel. Então, quem vai ter uma ação de acompanhamento do desenvolvimento pessoal comigo vai ser a Ana da Cruz. Isabela, esta não esperava. Olha, Ana, eu vou tirar para outra pessoa, eu faço contigo também. Eu acho que sim, que deves tirar, claro que sim. Não, a pessoa vai dizer, isto foi tudo feito. Não, tira. Oh, Susana, eu não pus o teu nome aqui, que eu não vi. Sei lá, se quiseres dar a sessão na mesma. Vai ser a Marisa Martins. Parabéns, Marisa, depois entro em contato contigo. Portanto, vamos terminar aqui a sessão do lançamento do livro. Como eu vos disse, vou colocar o link se vocês desejarem adquirir o livro.
Até para a semana. Podem ganhar os áudios de exercícios de consciência corporal. No final, também, se quiserem, eu vou estar por aqui. Vocês, se quiserem um livro autografado com uma dedicatória especial, venham falar comigo no canal, através do canal do chat do Sentir a Essência. Terei muito gosto em receber-vos, em vos autografar um livro como vocês merecem. Estou-me a esquecer de alguma coisa, Susana? Não, perdão. Partilhar o link, já está ali, né? Partilhado. Já partilhei o link, sim, vou partilhar de novo. Aproveitar também porque ainda está com preço especial de lançamento, não é? É sempre também. É bom aproveitar. Porque se não estar em vida Amazon não é a mesma coisa, não é? Eu já não tenho o autógrafo, que é sempre um toque pessoal. Depois, além disso, agora ainda está com um preço assim que é mais um miminho. Eu quero ver autografado, porque é óbvio. Também. E pronto, e é isto. Desejo-vos tudo de bom. Muito obrigada, Ana e Susana. E até à próxima. E estejam por aí, usufruam e bom fim de semana. Adeus a todos. Beijinho. Beijinhos e sintam a vossa essência. Obrigada, Rui. Beijinho.